Gálatas 5,16 está escrito: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, adoramos ao Senhor, Pai, reconhecemos a tua presença em nosso meio. Nos submetemos à tua unção, à unção do teu Espírito, esta unção que tanto nos ensina, como nos ajuda a assimilar aquilo que tem sido ensinado. Por isso, Pai, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Temos fome, Pai, por mais de ti, desejo por mais da tua presença, por mais manifestações do teu Espírito. Por isso, Pai, nós nos submetemos à sua vontade, nos submetemos ao seu senhorio e cremos, Pai, em tudo que será realizado em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então, o nosso tema para hoje à noite, como vocês viram aí, o tema é: por que precisamos das disciplinas espirituais? Vamos falar sobre a importância das disciplinas espirituais para o nosso crescimento espiritual, para a nossa relação com Deus. O Senhor tem falado comigo sobre esse assunto nos últimos tempos. Até comecei um canal lá no YouTube e eu iniciei com esses assuntos, falando sobre as disciplinas espirituais. É uma direção que eu recebi da parte do Senhor e julgo esse assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos tratar justamente sobre isso nessa noite aqui. Vamos entrar em alguns detalhes sobre a importância das disciplinas espirituais na nossa relação com Deus, no nosso crescimento espiritual. Aí em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, olha o que é dito por Paulo aí. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Esta mensagem, sobre o andar no Espírito, esse ensino do apóstolo Paulo, é visto não somente aqui em Gálatas, no capítulo 5, mas nos ensinos do apóstolo Paulo como um todo. Pode ser visto também em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala sobre o andar no Espírito. É visto também em Efésios capítulo 4, é ensinado sobre o mesmo assunto. Efésios capítulo 5, Paulo ensina também sobre essa vida no Espírito, sobre o andar no Espírito, e aqui em Gálatas no capítulo 5, como em outros textos do Novo Testamento também, Mas esses textos falam sobre o andar no Espírito, sobre a vida no Espírito. E quando falamos aqui, sobre o verbo andar, está falando sobre a caminhada do crente, sobre o dia a dia da vida do crente. Está falando sobre a nossa vida diária. E olhando para essa expressão, andar aqui, como eu mencionei, faz parte dos ensinos do apóstolo Paulo. Quando olhamos para o crente, depois de nascido de novo, nós sabemos muito bem, de acordo com os vários textos bíblicos, que todo crente nasce de novo como bebê espiritual. Todo crente, ninguém está livre disso. Todos nós nascemos como bebês espirituais. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, o apóstolo Pedro diz que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que nos seja dado crescimento para a salvação. No verso 3 ele vai dizer: se é que já temos a experiência que o Senhor é bondoso. Então nascemos como bebês espirituais e devemos desejar o crescimento. Devemos desejar o crescimento. Em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala também sobre a necessidade de crescimento. Na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12, vemos o mesmo ensino. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 13, ensina a mesma coisa, sobre a necessidade de crescermos espiritualmente, desenvolvermos um reino do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que devemos andar no Espírito. Andar no Espírito. Eu até mencionei isso na primeira pregação, do culto das 18 horas, que toda criança que nasce nessa terra, em aspectos naturais que estamos falando agora, toda criança, o que esperamos de uma criança é que ela cresça, se desenvolva. E Deus associa, em sua palavra, a palavra de Deus associa o crescimento natural com o crescimento espiritual. Volto a mencionar o fato de ninguém nascer plenamente maduro nas coisas do Espírito. Nascemos como bebês espirituais e precisamos crescer. Porque em aspectos naturais, toda criança precisa crescer. Uma criança que não se desenvolve, há algo errado com ela. Há algum problema com ela. O que nós esperamos em uma criança é um crescimento, desenvolvimento. Espiritualmente falando, gente, não é diferente. O que se espera de alguém que nasceu de novo é que essa pessoa cresça, se desenvolva,
Cresça nas coisas do Espírito. Da mesma forma que esperamos que uma criança cresça, o nosso Deus também espera que cresçamos espiritualmente. Espera que nos desenvolvamos nas coisas do Espírito. E quando Paulo usa esse verbo aqui, digo, porém, andar no Espírito, quando ele usa o verbo andar aqui, o verbo andar no grego significa, tem algumas aplicações, né? Significa caminhar, fazer progredir o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então, observe essas aplicações, já já nós vamos falar sobre cada uma delas. Porque a visão que Deus apresenta ao nosso respeito é que nascemos como bebês espirituais. E nos mesmos textos bíblicos que mencionam que nascemos como bebês espirituais, menciona também a necessidade de crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Amém, irmãos? Agora o apóstolo Paulo está falando aqui que nós devemos andar no Espírito. Então a palavra andar aqui significa caminhar, uma das aplicações é caminhar, fazer progredir o próprio caminho, fazer o próprio caminho progredir. Então o que percebemos no texto aqui? O apóstolo Paulo fala sobre essa caminhada do crente, do nascido de novo, do Filho de Deus. Fomos introduzidos na caminhada cristã. Caminhada esta que precisamos nos desenvolver. Agora, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que somos nós que fazemos progredir o nosso próprio caminho. Somos nós que trabalhamos em nosso crescimento. Porque as aplicações aqui apontam tanto para a necessidade de crescimento, como também vai apontar para o que é necessário ser feito para que esse crescimento aconteça. Ou seja, não só aponta para a necessidade de crescimento, como também está apontando sobre o que é necessário ser feito no dia a dia para que a progressão espiritual aconteça. E vamos construindo o conteúdo aqui, já já você vai entender onde eu quero chegar. Mas no primeiro momento, vemos aqui que Paulo está dizendo que devemos fazer progredir o nosso próprio caminho. Em outras palavras, somos nós, de forma pessoal, que fazemos progredir o nosso próprio caminho. Em outras palavras, você deve progredir no seu próprio caminho. Você deve produzir o seu próprio crescimento espiritual. Não terceirize a sua caminhada com Deus. Não terceirize o seu crescimento espiritual. É claro que estamos aqui para abençoar uns aos outros. Amém, irmãos? O que eu recebi da parte de Deus sobre a minha vida está abençoando a sua vida agora. E você recebeu algo da parte de Deus para abençoar a minha vida. E tudo isso trabalha, sim, no nosso crescimento espiritual. Mas não devemos depender somente disso. Faz parte, mas não é só isso. Amém, irmãos? Não é só isso. Eu costumo dizer que muitas pessoas aprenderam o caminho da igreja, mas não aprenderam o caminho da comunhão. E há um erro nisso. Porque tudo que fazemos aqui é apenas uma lição, um aprendizado de como devemos viver diariamente. De como devemos viver em nossa vida diária com o Senhor. Devemos desenvolver o nosso próprio caminho. Dou graças a Deus, graças ao Senhor, graças a Ele. Sim, volto a dizer, dependemos da unção que está em cada pessoa, dependemos das unções que estão disponíveis no corpo de Cristo, amém? É vasta a quantidade de menções, né, que vemos no Novo Testamento, sobre uns aos outros, precisamos uns dos outros, da unção que está sobre a vida da outra pessoa, mas devemos entender que, no nosso crescimento espiritual, deve também haver um esforço da nossa parte. Não podemos terceirizar o nosso crescimento espiritual. Não podemos. Isso não pode ser feito. Você que vai produzir ou trabalhar no seu próprio crescimento espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele disse, andai no Espírito. Andai no Espírito. Quando Paulo fala sobre as obras da carne aqui, dentro do contexto, ele vai dizer, as obras da carne são conhecidas. E são. Ele vai começar a mencionar as obras da carne. Mas eu não sei se isso já mexeu com você, essa expressão do apóstolo Paulo. As obras da carne são conhecidas. Como assim, Paulo, são conhecidas? Quando olhamos o pecado lá no início,
entrando através de Adão, vemos que o pecado acabou de entrar no mundo, e o que Adão disse para Deus foi: vi que estava nu, corpo, tive medo, alma, e me escondi. Coitado do espírito, né? Foi abafado. O homem, a partir daquele momento, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, ele está vivendo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Justamente ao contrário da forma como ele foi criado para viver. Na carta de Tessalônica, na primeira carta de Paulo, na igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no verso 23, Paulo diz algo bem interessante. Ele diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E observe que Paulo diz: espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Já vi gente citando corpo, alma e espírito, quando o texto menciona espírito, alma e corpo. Quando citamos corpo, alma e espírito, estamos mais conscientes das coisas naturais do que das coisas espirituais. Fomos criados para vivermos de dentro para fora. É uma ordem de prioridade, de importância. Então temos que aprender a viver de dentro para fora. As coisas espirituais para a gente, irmãos, devem ser mais reais do que as coisas naturais. Devemos estar tão conscientes do mundo espiritual como estamos conscientes do ar que respiramos. Não podemos tratar o mundo espiritual, a vida espiritual, a caminhada com Deus, não podemos colocar isso no piloto automático. Devemos estar conscientes do reino do Espírito, que é mais real do que esse mundo natural. Hebreus 11:3, o autor dos Hebreus diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que aprendemos com isso? O mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Na verdade, tudo que nós vemos veio a existir do mundo espiritual. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Então percebemos que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo natural. Então é necessário aprender a viver nesse ambiente. É necessário progredir nas coisas do Espírito, nas coisas espirituais. A vida no Espírito, a realidade espiritual, deve ser mais real para nós do que esse mundo natural. E Paulo está dizendo aqui: digo, porém, não basta ter nascido de novo. Ele está dizendo: andai no Espírito. Volta a mencionar, andai aqui, no grego, uma das aplicações é fazer progredir o seu próprio caminho. Em outras palavras, precisamos progredir nas coisas do Espírito. Precisamos progredir. Porque volta a mencionar, ser criança até um determinado tempo, está tudo bem. Perfeito? Faz parte da fase de ser criança. Mas permanecer como criança, quando deveríamos amadurecer, tem algo errado com isso. Algo errado. Porque em toda criança, no aspecto natural, o que esperamos é crescimento. No aspecto espiritual, não é diferente, gente. É necessário crescer. É necessário progredir em nossa caminhada cristã. A mensagem aqui é coletiva, mas também é pessoal. Trate essa mensagem como pessoal, assim como eu estou tratando para mim mesmo. Eu preciso fazer progredir o meu próprio caminho, a minha caminhada com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre essa caminhada, né? Esse andar no Espírito, e ele chama também a vida cristã, ele associa a vida cristã com a corrida, em 1 Coríntios capítulo 9. Sobre a nossa carreira, o autor dos Hebreus também fala sobre isso, em Hebreus capítulo 12, falando sobre uma carreira que nos foi proposta. Ou seja, fomos introduzidos em nossa caminhada com Deus, e precisamos, é uma necessidade imperativa, precisamos crescer espiritualmente. Precisamos crescer em nossa relação com Deus. Agora, o que é interessante que Paulo vai mencionar aqui, que devemos andar no Espírito e jamais vamos satisfazer a concupiscência da carne. Depois ele vai mencionar aqui, dentro do contexto, o que são essas concupiscências da carne. Ele vai falar sobre as obras da carne, que é oposta ao andar no Espírito. E ele disse aqui que quando nós progredirmos nas coisas do Espírito, jamais vamos satisfazer as concupiscências da carne, ou a concupiscência da carne. O que eu percebo com isso aqui?
Embora nascemos de novo, né? Já nascemos de novo, recebemos Cristo como Senhor da nossa vida, no nosso interior já está operando o fruto do Espírito. Em nós, no nosso interior, temos amor, fé, longanimidade, benignidade. Mas o que percebemos no texto aqui ele menciona que devemos andar no Espírito, fazer progredir o nosso próprio caminho. Depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E você há de concordar comigo que não esperamos fruto ou frutos em uma árvore que ainda não amadureceu. Tem árvores por aí que demoram 5 anos. Algumas vai demorar mais tempo ainda, né? Vai demandar mais tempo para manifestar o primeiro fruto. O que aprendemos com isso? A capacitação para manifestar o fruto já está lá. Só que ainda não se manifestou porque não amadureceu o suficiente. Então, observe a associação dos frutos do Espírito, da verdade, do fruto do Espírito com a maturidade cristã. O que Paulo está dizendo? Andai no Espírito e jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Em outras palavras, não tem como não satisfazer a concupiscência da carne enquanto não progredirmos nas coisas do Espírito. Amém, irmãos? Cadê os glória a Deus, aleluia? Estou falando na Bíblia aqui, viu? Não tem como. E ele diz que nós devemos andar no Espírito, fazer progredir o próprio caminho. Então, esta é uma das aplicações. Só que há outras aplicações também aqui no texto grego. Andar também significa, além de progredir o próprio caminho, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo. Deus nunca mostra um problema em sua palavra sem mostrar a solução do problema. Qual que é a razão de falar que precisamos crescer? Sem mostrar como crescer. Então, nas definições aqui do grego, apontam tanto para a necessidade de crescimento, como também sobre o que é necessário ser feito para que esse crescimento aconteça. Nas primeiras definições vemos a necessidade de crescimento, mas nas outras vemos o que precisa ser feito para que esta progressão aconteça. E as aplicações são fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, conduzir-se pela vida. E é aí que vai entrar as disciplinas espirituais. Porque primeiro eu entendo que é necessário crescer, fazer progredir o próprio caminho. Depois eu entendo que é necessário regular a própria vida. Porque eu não vou crescer, não vamos crescer, enquanto não regularmos a nossa própria vida. Enquanto não tomarmos o controle sobre a nossa própria vida. Enquanto não nos conduzirmos nessa caminhada cristã. E é aí que vai entrar as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Quando falamos sobre esse assunto, né? Disciplinas espirituais, falamos sobre a meditação na palavra, que o salmista, em Salmos capítulo 1, disse que deve ser feita de dia e de noite. E o de dia e de noite ali não significa que ele está falando 24 horas. Quando ele usa a expressão de dia e de noite, está falando sobre tempo investido com a palavra. De dia e de noite pode ser entendido, né? Entendida essa expressão como tempo investido na palavra de Deus. Então, meditação na palavra é uma disciplina espiritual, oração é outra disciplina, adoração, outra disciplina, adoração também, o jejum, gente, não está fora de moda, viu? Está fora de moda não. Às vezes é comum algumas pessoas perguntarem, né? Porque não entendeu muito bem o que a Bíblia ensina como um todo a respeito do ensino da graça, pensam, me dê uma razão para jejuar no tempo da graça, me dê uma razão para jejuar. E a resposta que eu dou é, Jesus jejuou. Você é melhor do que Jesus abençoado. Jesus jejuou. Lembra que estamos falando sobre crescimento espiritual, viu? E para esse crescimento, como disse Paulo aqui, nas definições do grego, é necessário regular a própria vida. Conduzir a si mesmo. É o que Paulo está ensinando. Porque não vamos crescer enquanto não regularmos a nossa própria vida, enquanto não conduzir a nossa própria vida, enquanto não trabalharmos no nosso próprio crescimento. Não haverá crescimento. E é aí que vai entrar as disciplinas espirituais.
Se eu quero crescer espiritualmente, eu devo me empenhar nessa área, nessas disciplinas. Não posso terceirizar isso, gente. Eu não posso terceirizar tempo de leitura bíblica. Eu não posso esperar que o meu pastor leia a Bíblia por mim. Não posso fazer isso. Não posso depender da oração do meu pastor, dos irmãos da igreja. E graças a Deus, intercessão é apenas um dos vários tipos de oração. Amém? Das orações que estão disponíveis, né, no ensino de oração, nas Escrituras, há várias aplicações, várias formas de orar. Intercessão é apenas uma das formas. Não é a única. Por isso eu não posso depender da oração de outras pessoas. Eu não posso me tornar um crente 6 horas. Não sei se você entendeu. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Eu não posso virar um crente dessa forma. Eu preciso tomar vergonha na cara e fazer progredir o meu próprio caminho. Desenvolver a minha própria vida com Deus. E Paulo está dizendo, ande no Espírito, faça progredir o próprio caminho e jamais vocês irão satisfazer a concupiscência da carne. Porque você há de concordar comigo que esta carne, e a sua também, não só a minha, a sua carne também, não se converteu no novo nascimento. A sua carne tem que ir para a cruz todos os dias. Você sabia que a sua cruz não é o seu irmão da direita nem da esquerda? Nem é o seu parente próximo? A minha cruz é aquele fulano carnal, aquele abençoado. Não, a sua cruz está mais próximo de você do que você imagina. A sua cruz é a sua própria carne, as suas próprias vontades. Essa carne não se converteu. Romanos 8,7, esta carne, na condição a qual ela está, não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Por que não pode estar? Porque ainda não foi glorificada. Romanos capítulo 8, verso 11, o texto ensina que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará também o nosso corpo mortal. A vivificação ali mencionada pelo apóstolo Paulo está falando sobre a glorificação do nosso corpo. Ele vai mencionar, versículos depois, ali por volta do verso 19, 20 ali, ele vai mencionar sobre a redenção do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo. Essa carne não se converteu. Volta a mencionar, a carne não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. No verso 8, capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, eu não posso agradar a Deus andando na carne. Então, essa carne não está sujeita de forma voluntária à lei de Deus, à vontade de Deus. Pelo contrário, somos nós quem levamos a carne em sujeição à vontade de Deus. Lembra de Romanos 12, verso 1? O texto diz, rogo-vos, pois, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, com entendimento. Quem que está apresentando o corpo? Tem que ser o Espírito. Porque é o Espírito que nasceu de novo. Então o Espírito apresenta o corpo. Esse culto é feito com entendimento. O nosso entendimento está em operação. Ou seja, Espírito, alma e corpo estão em operação. Mas somos nós quem apresentamos o nosso corpo em sujeição à vontade de Deus. E ninguém vai crescer nas coisas do Espírito, ninguém, se não praticar o que a Bíblia ensina a respeito das disciplinas espirituais. Ninguém vai crescer. Muitos, quando falam sobre esse assunto, por não ter um entendimento completo, eu penso que é assim. A respeito da graça, por exemplo. Gente, estamos na dispensação da graça, amém? É só ler Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 3. É só ler a carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos na dispensação da graça. Mas alguns pensam, olha, ensinar o povo sobre a necessidade de ter que ler a Bíblia diariamente, orar, jejuar, incluir o jejum na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, adoração, tempo investido com o Senhor, muitos tratam isso como legalismo. Legalismo. Porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito lá na cruz. É verdade? Aquilo que era necessário ser feito, que jamais
era possível qualquer ser humano fazer, Jesus fez na cruz. Mas ele fez aquilo que somente ele podia fazer. Amém, irmãos? Não significa que não há nada a ser feito. Não significa. O que ele precisava fazer já foi feito. Então muitos pensam em ensinar o povo sobre a necessidade de orar, de jejuar, de dedicação ao Senhor, dedicação à palavra dele. Gente, não podemos esquecer do nosso quarto de oração não, viu? Não podemos esquecer. Aprendemos que, presta atenção nisso, aprendemos que não precisamos estar no monte para buscar a presença de Deus somente lá. Porque antes tinha um entendimento errado, né? Eu vou para o monte só para buscar a presença de Deus, como se a presença de Deus estivesse somente lá. Então recebemos um ensino que não está só lá, está em nós, está em todos os lugares. Podemos buscar Deus onde estivermos. Recebemos o ensino correto e paramos de orar. Muitos crentes pararam de orar. Sai de um extremo e vai para o outro? Está errado. Temos que estar no caminho, no centro das coisas, no equilíbrio. Então, esses que ensinam de forma desequilibrada a respeito desse assunto, pensam que estamos ensinando o povo a buscar méritos diante de Deus. Chamar a atenção de Deus. Como se disciplina espiritual fosse barganhar com Deus, como se fosse moeda de troca. Olha, Deus, eu estou jejuando, por isso eu mereço a resposta daquela oração, eu mereço aquela bênção, eu mereço. Gente, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, o texto vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, tudo que Deus nos dá, nos é dado pela graça, mas a forma que acionamos é pela fé. Então, tudo nos é dado pela graça, gente. É pela graça. Então, qualquer disciplina espiritual não é barganha com Deus. Amém, irmãos? Não é barganha com Deus, não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Não estamos tentando chamar a atenção diante de Deus. Não estamos buscando por méritos diante de Deus. Não é isso. Não é isso o ensino bíblico sobre a graça, nem sobre disciplina espiritual. Na verdade, há um desequilíbrio na mente de muitas pessoas no que diz respeito a esses ensinos. Desequilíbrio. Entenda algo. A graça anula os nossos méritos, mas não anula as nossas responsabilidades. Vou dizer novamente. A graça anula os nossos méritos, não as nossas responsabilidades. E o seu crescimento espiritual, o meu crescimento espiritual, o nosso crescimento espiritual está sob a nossa responsabilidade. Então, a graça anula sim os méritos, não a responsabilidade. Conhecemos graça como favor imerecido, né? E é verdade, é um favor imerecido. É o pontapé inicial da graça. Mas graça é entendida no texto bíblico, né, em todo o ensino bíblico, como favor, capacitação. Em outras palavras, a graça é a capacidade de Deus em nós para vivermos a vida como Jesus viveu. Graça é a capacidade de Deus em nós para vivermos a vida como Jesus viveu. 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar nele deve andar, ou seja, é uma ordem, é imperativo, deve andar como ele andou. Já já nós vamos observar a vida de oração de Jesus. Jamais vamos progredir nas coisas do Espírito, sem aplicarmos as disciplinas espirituais. Eu quero dizer, é para toda a nossa vida. Até o nosso encontro com Cristo nos ares. Em João 17, verso 3, Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. Ele vai dizer, né, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que interessante, se fôssemos definir o que é vida eterna, como você definiria a vida eterna? Porque Jesus definiu dessa forma, a vida eterna é esta, 2 pontos. Ele vai explicar o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Em outras palavras, ele associou, ele explicou a vida eterna com o conhecer a Deus. Ele definiu vida eterna
com o conhecimento a respeito de Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há um conhecimento inicial e há um conhecimento progressivo. E quando falamos sobre esse conhecimento progressivo, estamos falando sobre a nossa caminhada cristã. Então, o conhecimento a respeito de Deus vai perdurar por toda a eternidade, gente. Deus é uma fonte inesgotável. Amém, irmãos? É uma fonte inesgotável. Então, por toda a nossa eternidade, vamos conhecer ao Senhor. Agora, as disciplinas espirituais é um veículo, é um meio pelo qual expressamos essa busca pelo conhecimento de Deus, para provar da pessoa do próprio Deus, provar da pessoa do próprio Senhor. Então, a graça anula os nossos méritos, não as nossas responsabilidades. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios 9, verso 27. Olha o que está escrito aí, 1 Coríntios 9. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Gente, quem está escrevendo esse texto aqui é o apóstolo Paulo. É o apóstolo das doutrinas. O apóstolo da graça. Da graça. De 27 livros do Novo Testamento, 13 é do apóstolo Paulo. Somente 13 de 27. Agora, o apóstolo Paulo, ele mencionou: eu esmurro meu corpo. E o esmurrar aqui não é literal. Está falando sobre mortificação da carne. Entenda algo. No nosso crescimento em Deus, se a nossa carne morre, quem vive é o nosso espírito. Agora, se o nosso espírito se enfraquece, quem se fortalece é a nossa carne. Se o nosso espírito morre, quem vive é a nossa carne. Então, a carne é oposta à vontade de Deus. É oposta ao andar do espírito. Então, Paulo está dizendo que ele fazia com a sua carne. Um dos apóstolos de fundação, que escreveu 13 livros no Novo Testamento, ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo. A carne não se converte, tem que ir para a cruz. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Esse para quê mencionado no texto demonstra finalidade. Ele menciona, para quê? Qual é a finalidade? Qual é a razão de tanta disciplina espiritual, Paulo? Para que isso tudo? Para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo, ser desqualificado. Ele está mostrando que na corrida dele, na caminhada da qual ele estava empenhando a sua própria vida, essa corrida é pessoal. E ele está dizendo que ele se disciplinava para ele não ser desqualificado. Se Paulo podia ser desqualificado, escrevendo 13 livros do Novo Testamento, dos 27, 13 livros do Novo Testamento, teve várias aparições de Cristo. Se Paulo se encontrou em um lugar onde ele poderia ser desqualificado, quanto mais nós, hein, gente? Então, Paulo ensinou sobre disciplina espiritual. É apenas um dos textos que ensinam sobre esse assunto. Disciplina espiritual. A necessidade de nos disciplinarmos para crescermos espiritualmente. Aí diz o povo por aí, né? Ah, legalista, a lei do mérito. Não, não é lei do mérito. É a lei da semeadura e colheita. Gálatas 6, verso 8. A pessoa que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Mas a pessoa que semear no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Eu não posso querer andar no Espírito vivendo na carne. A conta não fecha, gente. Eu não posso querer progredir nas coisas do Espírito andando na carne. Não é possível isso acontecer. Por isso o Paulo está ensinando não só sobre a necessidade de crescimento, mas também o que é necessário ser feito para que esse crescimento aconteça. Em 2 Coríntios 3, abra comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 3. Está recebendo algo nessa noite? Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Olha o que Paulo menciona aí.
Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, olha o que é mencionado por Paulo aqui. Ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há... Onde que o Espírito do Senhor está, gente? Em nós. Aí é liberdade. Liberdade para quê? Ele continua explicando. Contemplando como por espelho. Liberdade para contemplarmos a glória do Senhor. A face dele. Investimos tempo com o Senhor. Vida com o Senhor. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Como pelo Senhor, o Espírito. Então devemos entender o seguinte. Deus é o mesmo antes, durante e depois do nosso jejum, da nossa adoração, da nossa leitura bíblica. Malaquias 3,6, o texto vai dizer, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Um dos atributos de Deus, como foi mencionado no texto, é imutabilidade. Outro atributo é perfeição. Então, um Deus perfeito não precisa de mudanças. Deus é o mesmo antes, durante e depois de qualquer prática espiritual, de qualquer disciplina espiritual. Então, temos uma boa notícia, Deus não muda. Mas essa notícia não acabou. Deus não muda, mas nós podemos mudar. Nós precisamos mudar. Precisamos de mudanças. E ele está dizendo, onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Gente, falamos muito sobre o que foi feito por Cristo lá na obra da redenção. E graças a Deus por isso. Isso deve ser ensinado mesmo. São os aspectos legais da redenção. O que já é nosso por direito. Mas sabemos muito bem que depois dos aspectos legais, existem também os aspectos experimentais. Porque o que adianta estar em Cristo e não desfrutar de Cristo? O que adianta ter acesso à presença e não desfrutar da presença? Não tem razão, gente. Precisamos experimentar aquilo que está à nossa disposição. A obra da redenção disponibilizou diversos benefícios. Cura, provisão, prosperidade, todas as áreas da nossa vida sendo abençoadas, mas o maior de todos os benefícios é o livre acesso ao Senhor, para termos comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Todos os outros benefícios emanam desse benefício principal, da nossa busca ao Senhor, da nossa entrega a Ele. Da nossa entrega a Ele. E Paulo está ensinando, contemplando como por espelho. Ninguém contempla uma obra de arte correndo. Um quadro maravilhoso, né, que um pintor estabeleceu, ninguém vai contemplar os detalhes na correria. Tem que parar para analisar. Tem que dedicar tempo. É necessário dedicar tempo. É o que Paulo está ensinando. Contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. De glória em glória. João capítulo 17 diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o povo fala, né? Ensinar o povo a dedicar tempo mesmo com o Senhor. Ah, não importa o tempo que eu passo diante dele, o que importa é a qualidade da minha oração. Espera aí, explique essa expressão. Realmente, orar sem o conteúdo bíblico, sem entendimento bíblico, em muitos contextos vai ser palavras jogadas ao ar. A nossa oração deve estar pautada na palavra de Deus. Mas espera aí, será que isso é motivo suficiente para eu não investir tempo com Deus? Só porque eu entendi que Ele já fez tudo por mim na cruz? Espera aí, Ele abriu o caminho para eu contemplar a face dEle. Então, ensinar o povo a investir tempo com Deus é busca por méritos. É o que está na mente de muitas pessoas. É tentar chamar a atenção de Deus.
Engraçado, né? Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não conseguem orar comigo nem por uma hora sequer? Gente, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do nosso Senhor Jesus. Graça sempre esteve disponível na relação de Deus com os homens. Noé achou graça diante de Deus, gente. Mas a forma como a graça está operando na nova aliança é distinta. Por que é distinta? Porque o sacrifício é distinto, é perfeito. Jesus é a personificação da graça. Tudo que estava no Antigo Testamento, a lei, é sombra dos bens vindouros. Não é a imagem real. A imagem real é Cristo. Então Jesus é a personificação da graça, é a graça em pessoa. Agora Jesus é a pessoa que mais orou, jejuou, leu a Bíblia. Olha só a vida de oração de Jesus. Olha aqui, eu vou só citar aqui para a gente ganhar tempo. Em Lucas 3:21, Jesus orou antecedendo o batismo. Ele orou antecedendo o batismo. Ele é batizado no Espírito Santo e no capítulo 4 ele é guiado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás e ali ele jejuou 40 dias. No capítulo 4, verso 18, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, recuperação da vista dos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor. O que percebemos nessa declaração? Jesus está dizendo: eu fui ungido para. Porque a unção que está sobre as nossas vidas, né, sobre nós, é para abençoar outras pessoas. O que está sobre mim, abençoa a sua vida. O que está sobre a sua vida, abençoa a minha vida. Mas olha que interessante, Jesus ora antecedendo o batismo, é batizado com o Espírito Santo, recebe a unção, e ele não se apresenta em público imediatamente. Ele vai para o deserto, onde jejuou 40 dias. Como assim, Jesus? A unção não é para abençoar o povo? Como que você recebe a unção e vai para o deserto? Vai ter um tempo a sós com Deus. Depois que ele volta do deserto, no verso 14 do capítulo 4, é o verso 14 mesmo, o texto vai dizer que Jesus voltou do deserto no poder do Espírito. Depois desse ambiente de busca. Em Marcos capítulo 3, vemos que Jesus chamou os discípulos para estar com ele, para depois os enviar para pregar. Em outras palavras, o que fazemos para o Senhor deve ser resultado do nosso relacionamento com Ele. Não deve substituir. Agora, o que eu quero que você entenda é que Jesus, a personificação da graça. Em Lucas capítulo 5, verso 16, diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. No verso 15, os milagres estão acontecendo. O povo está sendo curado. A mensagem está sendo proclamada. E no verso 16, um verso depois, o texto vai dizer: Ele, porém, no meio de toda a exposição, no meio de tanta unção, tanta gente sendo curada, o texto vai dizer: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso me mostra algo, viu? Me mostra algo. Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos pediram Jesus para ensiná-los a orar. Não há nenhum texto onde os discípulos estão pedindo: Senhor, me ensine a montar um sermão? Me ensine sobre começo, meio e fim de uma pregação? E graças a Deus por isso. Na nossa igreja, eu auxilio o pastor nessa área de treinamento de ministros, supervisão ministerial, e ensinamos sobre esse assunto. Montagem de esboço, tudo isso, ensinamos. Graças a Deus por esse ensino. Mas o que os discípulos perceberam é: peraí, há uma conexão da vida de oração, do tempo com Deus que Jesus tem, com o próprio Deus, com as manifestações que vemos na vida dele. Há uma conexão. Os discípulos olhavam para Jesus e diziam, Pedro falou com ele: Senhor, todos estão à sua procura. Ele tinha acabado de descer do monte, orava a noite inteira. Como disse a W. Tozer, nunca houve ninguém mais ocupado que Jesus, e ainda assim, ele não deixava de orar. Agora é a personificação da graça, viu, gente? Investir tempo com Deus, né? Falar que tem que todo dia ler a Bíblia, orar, adorar, investir tempo com Deus, isso é legalismo. Legalismo?
Que ensino diabólico é esse? Legalismo? Jesus, ele veio para restaurar aquilo que Adão comprometeu. Jesus, como diz 1 Coríntios capítulo 15, ele é chamado de o último Adão. Por que o último Adão? Porque o primeiro Adão é o cabeça da primeira criação. O último Adão, que é Cristo, é o cabeça da nova criação. Agora, esse último Adão veio restaurar o que o primeiro Adão comprometeu. Agora, quando olhamos Atos 17, vemos que, quando Paulo está explicando, né, está ali na sua pregação, ele vai dizer que Deus de um só, uma clara referência a Adão, fez toda a raça humana. No verso 27 do capítulo 17, ele vai dizer o motivo pelo qual fomos criados. E ele vai dizer, para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. Então, Adão, como cabeça de raça, no verso 26, dele veio toda a raça humana. No verso 27, ele mostra a finalidade, para buscarem a Deus. Então, o último Adão veio restaurar o que o primeiro Adão comprometeu, o plano original de Deus. Então, é méritos diante de Deus, é tentar chamar a atenção de Deus, barganhar com Deus. Conversa. Que graça é esta que não restaura o plano original, hein? Porque a restauração do plano original vai me levar para esse lugar de busca, de entrega, de devoção ao Senhor. Esse lugar de entrega ao Senhor. Em Lucas 6, verso 12, diz que Jesus passou a noite inteira orando, antes de escolher os discípulos. A noite inteira. Agora eu quero que você observe que é Jesus, viu, gente? Aqui é Jesus. Estava escolhendo seus discípulos, aqueles que dariam continuidade na obra que ele havia iniciado. Era uma escolha muito importante. Jesus passou a noite inteira em oração. Em Lucas 9,18 diz que ele orava em particular. É apenas um dos textos, né? Alguns textos que eu estou citando aqui, mas tem inúmeros textos do Evangelho de Mateus, de Marcos. Lucas é o que mais relata sobre a vida de oração de Jesus, sobre a comunhão dele com Deus. Então, jejum, leitura bíblica, declaração da palavra de Deus, investir tempo com Deus, não é uma busca por méritos. Volto a mencionar, a graça anula os nossos méritos, não a nossa responsabilidade. Não tem como andar no Espírito semeando na carne, vivendo na carne. O salmista, em Salmos capítulo 90, verso 12, ele disse algo bem interessante. Ele disse, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, ou o nosso tempo, para que alcancemos um coração sábio. Então, peraí. O salmista está dizendo, está conectando a administração do nosso tempo com sabedoria. Com sabedoria. O tempo é uma das coisas mais importantes que temos na vida. Uma das coisas mais importantes que temos é o tempo. Muita gente que está aí pregando contra, não é necessário mais não. É necessário essa dedicação toda não. É esse mesmo povo que investe mais nas coisas naturais do que nas coisas espirituais. Tem gente que às vezes investe tanto tempo, gente, no Netflix, é nisso, é naquilo. Mas Jesus tinha as mesmas 24 horas que temos. Os apóstolos também tinham. Agora não é justo eles vivenciaram o que vivenciaram em Deus, praticando, vivendo a forma como viveram, e a gente vivendo diferente, tentando viver diferente deles, querer ter o mesmo resultado. Querer ter os mesmos resultados que os apóstolos tiveram, que Jesus teve. Não é compatível. Então que nesse ano de 2025 seja um ano de entrar em lugares mais profundos em Deus. Lugares mais profundos nele. Eu sei que o Senhor está falando com muita gente aqui, nesse momento. Deus está te chamando para esse lugar de comunhão, de relacionamento com Ele, de leitura bíblica, de tempo investido com Ele. Ele quer manifestar através de você, mas antes disso Ele quer se manifestar para você. Ele quer que você desfrute da presença dEle, como disse o salmista,
O salmista já havia dito a respeito disso, já havia falado sobre isso. Ele diz: Senhor, na tua presença há plenitude de alegria. O prazer real, o prazer pleno está na presença de Deus. E para isso vai exigir de nós disciplina. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer ler Bíblia, mas você é o capitão do seu próprio navio. Você é que decide o tanto que você vai crescer em Deus. Você é o pastor do seu próprio futuro. Você cuida da sua própria caminhada cristã. E não me entenda errado, não estou falando que nós não necessitamos congregar. Se eu estivesse dizendo isso, é antibíblico, amém? O que eu estou dizendo é, não podemos terceirizar o nosso crescimento espiritual. Não podemos zombar de Deus. Essa palavra corta em mim primeiro. Precisamos crescer, gente. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Precisamos crescer, se desenvolver espiritualmente. Avançar nas coisas do Espírito. Ei, você que parou de orar em línguas, volte a orar em línguas. Você que parou de ter aquele tempo com o Senhor, estabeleça todos os dias. Coloque o seu devocional em sua vida diária. Você não come todos os dias? Não respira todos os dias? Precisamos dessa comunhão diária com o Senhor mais do que o ar que respiramos. Precisamos dessa devoção ao Senhor. Deus quer fazer algo poderoso em sua vida. Falamos tanto sobre a passagem de ano. O ano novo, está entrando um novo ano. As coisas vão mudar. Vai mudar se você mudar. Vai mudar se nós mudarmos. Se eu mudar, se eu empenhar em meu crescimento. Coloque na sua agenda de 2025 leitura bíblica, oração, busca ao Senhor. Você vai ver que o sobrenatural vai vir de encontro a você. Você vai perceber isso. O sobrenatural vai vir de encontro à sua vida. Amém? Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Nosso tempo já acabou, vai adorando ao Senhor.